Nesse vídeo de hoje aqui eu quero falar a respeito aqui de Google Ads, tá? O que é Google Ads? Como funciona o Google Ads? Eu vou tentar explicar aqui em poucos minutos, porque se eu for explicar aqui o passo a passo, tudo ok, o vídeo vai ficar aí de 20 minutos. E sempre, como diz, né? A maioria não gosta de assistir vídeo muito comprido, certo? Então eu vou tentar resumir aqui. Vamos embora ao ponto. Google Ads. O que é Google Ads? Google Ads, pessoal, é o seguinte. É uma plataforma de anúncio, certo? A plataforma de anúncio. Beleza, mas como que funciona o Google Ads? Vamos supor que você quer vender produto do Hotmart, certo? Hotmart, certo? Ou produto do Monetize, certo? Monetize. Vamos supor que você quer vender produto do Monetize ou do Hotmart. Aí agora, como que funciona o Google Ads? A partir do momento que você escolhe o Google Ads para anunciar, certo? Você vai fazer o seguinte, vamos supor que você escolheu um produto aqui de crochê, certo? Agora que entra o Google Ads. Então, quando a pessoa escolhe um produto aqui no Monetize, certo? E ele escolhe o Google Ads, ele vai vender esse produto através de palavras-chave. Isso aí. Então, Google Ads funciona com palavra-chave. Você paga o Google Ads para mostrar o seu produto para as pessoas enquanto elas pesquisam aqui, entendido? Vamos supor que a pessoa pesquisou aí como aprender crochê, beleza? A partir do momento que a pessoa pesquisou como aprender crochê, note que aqui apareceu 2 anúncios me indicando curso, e note que eles são diferentes um do outro, tá vendo que esse site é diferente desse aqui? Então isso aqui é Google Ads. Com certeza, se eu clicar nesse link aqui, ó, vai me levar para um curso de crochê. A pessoa pesquisou aqui um andor, a pessoa quer aprender crochê. Ela pesquisou como aprender crochê. As pessoas que pesquisam aqui é que está querendo aprender. Então, de cara, ela já deu de cara com 2 anúncios. Isso aqui é Google Ads. Isso aqui é o Google Ads trabalhando. A pessoa, dono desses cursos aqui, ó, pagou o Google Ads, fez um anúncio no Google Ads e o Google Ads entregou esse curso para essas pessoas que estão pesquisando aqui, ó, como aprender crochê. Então é isso aqui. Então assim funciona o Google Ads. Google Ads você trabalha com anúncio, mas ao contrário trabalha com palavra-chave. Vamos supor que a pessoa pesquisa produtos para espinhas e manchas. A partir do momento que a pessoa pesquisa produto para espinhas e mancha, pode ter certeza que vai vir um anúncio também. Então, Google Ads é anunciar no Google. A partir do momento que você pesquisa a palavra-chave, de cara você já dá de cara com anúncio. Como bordado livre. Pode ter de cara que vai aparecer algum anúncio. Pode ter certeza que vai. Sempre aparece, pessoal. Sempre aparece. Aqui não está aparecendo, mas sempre aparece. Pode pesquisar no Google para você ver. Então, isso é Google Ads. Vamos supor que é lista de fornecedores. Lista de fornecedores, aí, anúncio, tá vendo? Então isso aqui, ó, top lista de fornecedores, tá vendo? Isso aqui é Google Ads, as pessoas estão pagando para aparecer esse anúncio aqui, ó. Através da palavra-chave que eu pesquisei, apareceu o anúncio. Então isso aqui é Google Ads. Espero que você tenha entendido, beleza? Google Ads é você anunciar através de palavras-chave, tá? Espero que você tenha entendido em poucos minutos, tá? Em poucos aí minutos, para o vídeo não ficar muito comprido. Agora, se você quer aprender a anunciar no YouTube, aí vai ter um mar de conteúdo ensinando. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.